Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e sou professor formador nas áreas de educação matemática e ensino de ciências, especificamente física, porque eu sou formado nos dois e trabalho nas duas áreas, seja com licenciatura em matemática, seja com licenciatura em ciências física, né, licenciatura em física, mas também até atuo nas áreas de formação de pedagogia e fui convidado a refletir e a falar sobre os desafios contemporâneos para a formação docente, apesar de você talvez ser um formador docente, mas também este vídeo é para quem está sendo formado como docente, né? É uma reflexão, eu vou deixar registrado aqui, apesar da data, né, de 9 de julho, mas acho que vai servir aí pelos próximos momentos daí de formativos, porque é uma reflexão sobre o que nós temos e para onde podemos ir, visto a tecnologia, né, tendo em conta um pouco das novas tecnologias, então a reflexão vai muito para esse caminho aí. Então eu lhe convido a acompanhar este vídeo até o fim e se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu vou deixar disponível para download o PDF dessa apresentação, então você pode realizar o download, tá? E dar um like aí se você gostar, um compartilhamento para os seus colegas e amigos e pode entrar em contato até se quiser. Bom, eu vou primeiro dar um cenário, que é um cenário que nós vivemos atualmente, então eu vou falar aqui, existem vários índices que você pode, eu gosto de falar esse porque ele é preocupante e ele fala muito do público do nível superior, tá? Então, este público aqui do nível superior, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o nível de alfabetismo, que vai do analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Essa turminha aqui que está no rudimentar e elementar, principalmente o rudimentar, a gente chamava antigamente de analfabeto funcional. E esse analfabeto funcional, ele lê, mas não entende. O analfabeto não lê, dificilmente vai entender. E o proficiente é aquele que lê e entende bem aquilo que está lendo, certo? Então, o INAF, da pesquisa sobre alfabetismo da população jovem e adulta, percebeu o seguinte: você parte de uma situação aqui em que a maioria, né, novo, né, lá sem nenhuma escola e tal, 54% não é analfabeto, 38% rudimentar e 8% é o elemental, que é de se esperar. As pessoas que não frequentam a escola dificilmente se desenvolvem na leitura, isso é bem até comum. E aí começa a frequentar fundamental, médio e vai no nível superior. Então, evidentemente, vai diminuindo aqui a quantidade de analfabetos à medida que você vai frequentando, apesar de encontrar analfabetos ainda no Fundamental 2, o que é um problema, né? Como é que a pessoa chega aí e ainda não sabe ler. Mas, evidentemente, muitos começam a ler de forma rudimentar, elementar e intermediária, e já começando aqui o nível de proficiência, as pessoas que vão tendo proficiência. Mas aí você esperaria o seguinte: aqui no nível, ao terminar o nível superior, completo ou incompleto, né, você esperaria que esse nível 22% deveria estar aqui no 100%, porque a pessoa já passou por tudo isso, a pessoa já passou por todo o processo educativo formal até o médio. Então, como é que chega uma pessoa que não sabe ler e entender aquilo que lê? E isso é preocupante, muito preocupante, porque o processo educacional brasileiro, em que 90% é a escola pública e 10% é a escola particular, não há uma diferenciação aqui de particular e pública, eu não sei lhe dizer o que é cada um, tá? Eu não vou chutar nada aqui, mas o que está acontecendo é o seguinte: é que o nível superior, apenas 20% de pessoas sabem ler e entender aquilo que está lendo bem. E temos aí, é inconcebível isso, né? É inconcebível. Termina-se o ensino médio, apenas 9% das pessoas, né, ou incompleto, pelo menos, 9% das pessoas tendo proficiência, o que é completamente inadequado, é completamente, vamos dizer, errado. E isso se repete em outros índices, né? O próprio IDEB nos mostra o quanto abaixo nós estamos do que se esperaria para o Brasil. Tá? A maioria na média ali, a maioria está abaixo do que se esperaria para o Brasil. Poucas cidades têm um índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, bem resolvido e em crescente, né, bem melhor. Quando a gente vai para o nível
internacional, que é o PISA, que faz de 3 em 3 anos, o Brasil sempre figura entre os melhores dos piores, ou seja, sempre está lá nas últimas colocações desde que o Brasil participa a partir de 2000, apesar de estar melhorando, crescendo a cada teste, mas ainda somos um dos piores países, até para países muito mais pobres que o Brasil, às vezes até países em guerra civil e tudo mais. Então nós temos aí uma situação calamitosa, terrível, da educação brasileira, das pessoas no Brasil que precisam, todo mundo eu acho que deve concordar, precisa de alguma forma passar pela educação no Brasil. Então, a situação todo mundo sabe. Eu só estou falando isso para dar um panorama do que nós enfrentamos. Para dizer rapidamente, a licenciatura é um curso que, pela legislação, tem o objetivo de formar professores para a educação básica, né, seja do infantil, passa pelo fundamental, médio, profissionalizante, jovens e adultos e educação especial, e alguns também, com a pós-graduação, acabam também ingressando em ser professores no nível superior. Esta pequena ideia. Dito isso, eu vou partir desses pressupostos do que a gente pode minimamente pensar do que a universidade precisa, né? Estudar profundamente com rigor metodológico. Então, muitos estudantes infelizmente acham que apenas a universidade é um local nas mesmas regras que ele conviveu lá no ensino médio e fundamental. Estou falando aqui de uma média, de uma mediana, então não existe essa pessoa, mas existe, sei lá, um conjunto de pessoas que têm essas características que acham que é passar de ano, ponto. Passei de ano, passei de prova. E isso, infelizmente, é muito complicado nessa mentalidade que nós temos aí no nosso país. Eu acho terrível ter esse tipo de mentalidade, porque a pessoa não estuda para aprender, ela estuda para passar. E quem estuda para passar, depois que passou, joga fora o conhecimento. Então, são crime grave que nós cometemos culturalmente, podemos dizer assim. E na universidade é um local em que o estudo deve ser profundo, então o nível deve ser superior, de fato. Superior nos estudos, superior na ética, superior em tudo. Para ter uma ideia, ainda na universidade é preciso que o professor esteja na sala para que os alunos não colem, o que é impensável numa cultura em que o nível superior é levado a sério. E é preciso também ter metodologias, né? Ter rigor metodológico, seja rigor metodológico nos estudos, na pesquisa, em momentos de extensão. Então esse é o local que menos devemos ter opiniões e mais devemos ter critérios científicos, objetivos, abalizados num acordo de objetividade daquele local. É diferente, por exemplo, se você está numa praça, se você numa praça pública ou em uma reunião de amigos, falar sobre futebol, falar de outros assuntos que não são assuntos de estudo na universidade. Lá é um local em que o estudo profundo sobre o assunto, o tema de pesquisa ou de estudo deve ser metodologicamente rigoroso. E isso demanda uma dedicação, né, muito maior. Eu costumo dizer, se a universidade não exige do aluno 4 a 5 horas de estudos diários, essa universidade não está adequada no seu aprofundamento, no seu rigor metodológico. 4 a 5 horas para dizer só um mínimo, tá? Só um mínimo nisso daí. Outro aspecto interessante é que na universidade deve ser um local menos de ideologias no sentido de preferências, apesar que a gente não pode negar que isso existe e não dá para tirar isso de você, mas deve-se buscar objetividade em descobertas, em conclusões. É o que se pede nos TCCs, trabalho de conclusão de curso, é o que se pede nas dissertações, é o que se pede lá nas teses, né? As pesquisas em geral, os relatórios de pesquisa em geral, é o que se deseja e isso deve estar, é uma cultura da universidade. Outro aspecto é que a racionalidade, aí claro que na universidade se discute, né, até o que é racionalidade, mas no mínimo lá, pelo critério comum acordo lá das pessoas, deve-se buscar, né, pareceres, argumentações racionais, e sempre a universidade é um palco para isso.
aberta ao debate. Então, eu acho muito ruim quando tem encontros de áreas, né, de campos, em que não há uma discordância na mesa de debate. Eu acho muito ruim. As pessoas só concordam umas com as outras ou falam de assuntos distintos. Seria interessante, e isso às vezes acontece no local completamente fora disso, que são as redes sociais, mas seria interessante que na universidade teorias, ideias concorrentes conversassem mais entre si. É muito interessante porque se fala muito em diálogo universitário, mas as pessoas são pouco colocadas em situação realmente de diálogo, seja nas aulas, sejam nos simpósios, né, de pesquisa. Quando lá uma turminha ou outra, um momentinho ou outro tem uma rusgazinha lá de teoria, mas ficam muito incomodados, levam muito pro pessoal. E isso realmente eu acho ruim, porque inibe o processo de amadurecimento dos seus próprios argumentos, ou de mostrar para o parceiro, para o colega, né, para a comunidade científica, que aqueles argumentos não são tão sólidos quanto ele pensava. Então, seria interessante que os simpósios, os eventos, os encontros colocassem pessoas com visões distintas sobre teorias científicas, tá? Porque a gente não lida com verdade científica, a gente lida com modelos sobre o que se estuda. E esses modelos podem ser válidos ou não. A história da ciência, do conhecimento, nos mostra isso, né? É diferente de outras formas de saber. A ciência se aceita, pelo menos atualmente, que ela precisa ter o critério, um dos critérios seria poder refutar aquele conhecimento, ou aquela teoria, ou aquela hipótese, ou aquela tese mesmo, ter a possibilidade de refutação, ou seja, o contraditório. Em qualquer área, seja a área biológica, ciências naturais, ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais, o que quer que seja, é muito frutífero esse debate e as pessoas deveriam levar menos isso para o pessoal, ok? Bom, esta palestra foi para o pessoal de física, então aqui eu vou falar, mas você pode relacionar com qualquer disciplina que você tenha. Essa pergunta só mude para a disciplina que você cursa, né? A disciplina do conhecimento que você cursa. No caso é a física aqui, e a gente vem, né, do estudo da natureza. Basicamente a física estuda a natureza, e aqui está a representação do início dos tempos, que a gente costuma falar aqui de Big Bang, e o que aconteceu até os dias de hoje. Então essa aqui é uma linha temporal, né? Então, para fazer esse paralelo, a física vem dessa linha temporal, e essa linha temporal ela vem desde as primeiras ideias racionais sobre o mundo, mesmo que seja o mito, depois metafísica, depois a ciência moderna, como prega o Augusto Comte, né, o fundador lá, junto com outros do positivismo. Então as pessoas meio que delineiam essa ideia. Eu não sou tão concordante com isso, mas é o que se normalmente fala sobre o processo de racionalização do conhecimento, uma busca pelo lógico, né, de explicação lógica, e muitos confundem isso com explicação da verdade. E mais uma vez eu falo, e pelo menos eu tenho esse pressuposto: a ciência ela não lida com dizer a verdade, ela lida com explicar como funciona. Como o mundo foi criado? A resposta da física bom, atualmente entendemos que foi o Big Bang, houve uma singularidade, uma flutuação quântica, não sei o que, pá! E aí teve uma expansão e o universo está expandindo. Na fronteira da ciência, não sou especialista, mas aí se discute realmente se é isso, se não é, se existem outros modelos, alguma coisa assim. Então, não necessariamente a gente está lidando ali com a verdade, mas um modelo explicativo do que acontece. É muito do que a filosofia kantiana fundou, e outros também fizeram essa questão. É diferente, por exemplo, de outras filosofias. Então, nós temos aí essa ideia, né, dentro dessa delimitação de ciência chamada física. E por isso nós pegamos tudo isso e transformamos nesse amontoado de fórmulas e de cálculos, e isso se reverte muito lá na sala de aula. Então nós temos aí essa pesquisa. Hoje em dia, com a mudança da forma de acesso à universidade, talvez
isso tenha mudado um pouco lá na sala de aula, mas ainda é muito forte, ou tem alguns locais. Se não é no ensino fundamental, é um pouco mais no médio e muito mais no ensino superior, quem cursa física ou alguma ciência como engenharia ou química, né, matemática e assim vai. Então nós temos isso daí e é um pouco reproduzido isso em vários setores, ok? Você pode pensar isso para a sua disciplina também, caso você não seja de física. E aí vem uma pergunta, né? Sempre um professor, é um desafio, ensinar para quê? Ensinar, qual é o sentido de ensinar? Normalmente, aí é uma questão de experiência, o professor de física, ele atribui, pelo menos lá no seu nascente, uma vocação de gostar da disciplina, de poder ensinar as pessoas. E muito se fala, eu gostaria de explicar sobre a natureza, eu gostaria de conhecer a natureza. Então se faz muito isso, né? Uma das justificativas de se ensinar física, pelo menos na nascente, é explicar a natureza, e depois, quando vira professor, com os discursos mais oficiais, é de formar o cidadão, formar a pessoa, formar um bocado de coisa. Então tem esse imaginário, essas concepções permeando aí. Ensinar para quê física? Cada um tem sua própria concepção. Pode escrever rapidamente por que eu quero ensinar física, né? Por que eu quero viver como professor. Aí existem explicações ambientais, existem explicações psicológicas, existem explicações financeiras, existem diversos tipos de explicações por que a pessoa se envolve com isso, mas de qualquer forma é preciso, na hora de escrever alguma coisa, olha, por que você quer ensinar física aqui na escola? Por que é importante escola aqui na física? Aliás, por que a física é importante aqui na escola, né? E aí o professor naturalmente vai dar algumas justificativas, e cada um, isso é pessoal, eu tenho uma, você que está me assistindo tem outra, e assim vai. Tendo isso, para que nós precisamos discutir uma coisa que é importante: o que ensinar? Como ensinar? Com que meios? Quais os materiais didáticos, recursos que eu tenho? E o que vai ficar após o ensino médio, tendo em vista que a maioria dos professores vão lecionar para o ensino fundamental, médio, infantil, assim vai. Então, a maioria da população brasileira passa atualmente até o nível médio, e alguns acessam ainda o nível superior e continua. Eu sou do pensamento que nem é todo mundo para ter nível superior, porque a vida não é ter nível superior. Nível superior é um meio para você ter a vida um pouco melhor, a vida um pouco mais significado, mas o significado da vida não é a universidade. Tem pessoas que podem nunca ter cursado a escola e estar muito bem, ser muito feliz. Tem pessoas que podem ter cursado a escola até a metade, estar muito bem, estar feliz, ou nível médio, ou ser técnico, ou ser vendedor. Tem muitas profissões que não necessitam disso, tem muitos meios de vida, tem muitas existências que não precisam de nível superior. Então, a gente pode pensar aí até o nível médio, que seria uma formação genérica, generalista, para que todas as pessoas tivessem mais ou menos com alguns meios de conversar entre si e se entenderem um pouco mais, tá? Mas também não é obrigatório, apesar que legalmente é obrigatório sim, mas eu digo assim, não é obrigatório para você ser feliz ter que passar pelo ensino médio, ok? Vamos deixar isso bem claro. Então, essas reflexões sobre o que eu vou ensinar. Por que eu ensino, por exemplo, vamos à questão da física, por que eu ensino mecânica, né? O que é isso? Mecânica, que fala dos movimentos, que fala de força, que fala de atração gravitacional, e eu tenho que ensinar isso. Por que no primeiro ano tem esse conjunto aqui de conteúdos, no segundo esse, no terceiro esse, e todos os livros estão organizados em cima disso? Aí você vê isso em biologia, você vê isso em matemática, você vê isso em história, em geografia, em português. Existem lá concepções que formaram aqueles conteúdos e colocaram lá. Mas quais realmente são importantes, quais não são? Isso é uma coisa que a gente tem que, às vezes, de vez em quando, pensar, né? Se você está numa escola que tem pouca liberdade em relação a pensar isso, você vai executar aquilo. Se você está numa escola em que tem muita liberdade para pensar isso, você é colocado, o que eu vou ensinar? Vou dar uma experiência básica minha. É o seguinte, eu vou ensinar para pessoas que trabalham o dia todo, têm um nível aquisitivo baixo, posição social que a gente poderia dizer classe E, classe D,
e estão querendo terminar o ensino fundamental, né, para ter lá o certificado. O que eu vou ensinar para elas? Eu tenho que ensinar para elas o conjunto de conhecimentos e habilidades para passar no vestibular mais concorrido do Brasil, o Enem, usando o Enem alguma coisa, ou eu tenho que ensinar algo que esteja muito mais relacionado com o que eles realmente desejam, ou um conjunto de conhecimentos e habilidades para que ele possa se desenvolver depois daquilo. Talvez uma física conceitual com menos fórmulas matemáticas, já que eles têm muita dificuldade em matemática, mas também que ainda permaneça um critério lógico, algum critério racional para entender os fenômenos. É sempre uma decisão complicada, o que você escolhe, você vai retirar outras, não é simples, mas é apenas uma questão de reflexão. Como é que eu vou ensinar isso? Eu vou ensinar isso de forma tradicional? Eu vou ensinar isso de forma construtivista, socioconstrutivista, libertária, liberal? Tem diversas tendências, e a partir dessas diversas tendências eu vou ter diversas metodologias, né? Então é algo que você precisa pensar, precisa, no mínimo assim, eu faço isso por causa da situação que eu vivo aqui, e eu acho que isso é o mais importante, por isso, para manter o emprego, quer que seja, né? Você é uma pessoa num cursinho preparatório para o vestibular, e você é outra pessoa, pelo menos profissionalmente, no 9º ano do ensino fundamental, ou do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública numa periferia que vive com violência ao redor. São situações muito distintas, não dá para nivelar isso igualmente. Existem 30 pessoas, 30 pensamentos diferentes, então você tem que estar sempre, né, olhando essa questão. E vem sempre uma questão: para que serve esse processo até o ensino médio? É para passar no vestibular? É para formar o cidadão que vai decidir sobre as coisas? E ele? Qual é o desejo dele ao passar por aquilo? Né? Então, é muito complicado. Um retrato simplório, não é que isto exista em todas as formações, mas é um modelo muito criticado, e hoje em dia se tenta mudar um pouco esse modelo, que é a formação 3 anos de específica, 1 ano de pedagógica. Existem tentativas aí de mudança, numa relação teoria e prática maior desde o início, seja na residência pedagógica, seja em programas como o PIBID e outros, para tentar mudar um pouco esse aspecto. Mas esse é um modelo muito comum, até certo tempo ainda é. Não sei se mudando esse modelo vai melhorar, mas existem críticas a esse modelo, que é o modelo de uma formação rígida, ou mais rígida, ou que for possível, de matérias, de disciplinas, de conhecimentos específicos, né? Vamos de física, muita matemática, muita biologia. Então existe um processo aí, como diria o Fleck, de doutrinamento daquela ciência, tá? Entenda aqui doutrinamento como o seguinte: olha, essa ciência, ela age a partir desses critérios. Se você quer produzir, se você quer utilizar esta ciência para entender as coisas, então você tem que aceitar. É isso, força igual a massa vezes aceleração. Velocidade é igual a espaço sobre o tempo. Tá? Esse é da ciência. Mas isso é a verdade? Filosoficamente, a gente tem que pensar sobre isso, se é a verdade, se é um modelo sobre explicação da verdade. Isso aí fica com você para se aprofundar. Mas, para trabalhar com esta ciência, seja química, biologia, medicina, enfermagem e qualquer forma de conhecimento aí organizado, você precisa aceitar aquilo. Então, passa-se por um curso, por uma formação grande, de pelo menos 3 anos desse conhecimento, tá? Junto com isso, formações pedagógicas e didáticas. E aí esse modelo tradicional, que era 3 anos de uma formação, até o 4º também, de uma formação mais rígida, com 1 ano de mais aproximadamente de formação pedagógica e didática. Hoje em dia isso vem se transformando, tentando adequar uma formação em que una teoria e prática, em que a pessoa sai um pouco mais preparada para diversas situações que vão ocorrer quando estiver formado, mas permanece mais ou menos essa ideia. Nós estamos no momento de transição, de modificação desse modelo, tá? As universidades estão mudando, nos últimos anos aí várias universidades mudaram essa forma de pensar, e estamos encaminhando aí para a próxima geração de professores em que esse modelo já não é mais tão verdade, mas ainda existe ali um quê porque nós professores, eu fui formado nesse modelo, os professores mais velhos do que eu, que ainda também dão aula,
foram formados nesse modelo e de alguma forma isso também é passado para a próxima geração, mas com diminuição. Não sei se nos próximos modelos será melhor ou pior, quais são as vantagens e desvantagens, mas só para a gente ter esse contexto, tá? Tem um problema muito comum e a gente isso é apontado na literatura frequentemente. Os modelos mais criticados, que é o modelo tradicional. Vou dar o modelo tradicional aqui da física. O professor chega, o professor fala de uma situação, diz qual é a teoria que explica aquela situação, põe a fórmula e começa a fazer exercícios sobre essa fórmula e cobra na prova sobre essa fórmula ou sobre essa situação. Isso é o mais assim clássico do ensino de física na sala de aula. Existem variações? Existem variações. Tá? Vamos usar experimental. Aí na experimental era só para verificar, fazer verdade a teoria. Então você segue lá o modelinho, olha como é verdade a teoria, olha. Na teoria dizia que ia dar 50, agora aqui no laboratório está dando 49,9, 50,1, porque teve um erro aí de medida, porque quando a gente vai para a vida real tem erro de medida. Mas confirma a verdade, tá? Que verdade, modelo que está sendo aceito lá na teoria. Beleza? E aí, isso aí se repete lá no nível superior, nas disciplinas clássicas da área, né, do campo de estudo, e aí o professor que é formado repete esse padrãozinho aí lá no nível fundamental. Evidentemente existe uma mudança hoje em dia com outras, eu vou comentar algumas propostas, né, que a literatura está apontando, mas você tem eu estou fazendo aqui uma caricatura mesmo do que está acontecendo. E é interessante porque os alunos, quando terminam o TCC lá, não, porque o professor vão fazer um relatório de estágio ou de um TCC mesmo, que fala que o professor não dialoga com a turma, que o professor chega e explica, que nem esse professor que está aqui, né, ele enche o quadro com fórmulas e tal, e explica aquelas fórmulas, faz exercício que é preciso ensinar de forma mais crítica e não sei o que tal. Se forma, com 2, 3 anos ele está praticando tudo aquilo que ele criticou naquele trabalho final. Tá? Então, nem todo mundo faz isso, mas existe uma parcela considerável que faz isso. Então, por que ele está fazendo isso, se ele criticava tanto? Tá? Existem diversas razões para isso. Não estou dizendo que o professor que está fazendo isso está necessariamente errado, ou que aquele que quer mudar está necessariamente certo. Existem sempre prós e contras em adotar isto ou aquilo, tá? Sempre. Nenhum modelo educacional vai dar 100% certo, porque são muitas diferenças de desejos e vontades, tá? Então, mas isso ocorre, né, de você criticar um modelo e usá-lo. E aí se fala na crítica da formação inicial. Tá? Na crítica da formação inicial, mais qualidade de formação seria criticar aquele muito conteúdo, pouca didática. Então vamos mesclar isso, é o entendimento atual mais comum. Existe uma desarticulação entre a parte pedagógica e os conteúdos específicos, então vamos harmonizar, articular mais isso. Existem propostas para tentar fazer isso. Existe um problema de uma abordagem de um único modelo, às vezes um curso ou uma formação ele tem um único modelo formativo e aí as pessoas saem com aquilo na cabeça e vão executar aquilo, já falei um pouco, né? O professor chega desconectado daquilo que é o currículo e a sala de aula são coisas completamente distintas, o mundo já mudou, ele já mudou, e os conhecimentos estão lá, a forma de trabalhar. Então, existe aí uma situação em que a formação inicial tem problemas, tem esses, tem outros. Não vai dar para resolver todos os problemas, mas a gente já conhece que existem essas situações que precisam ser, pelo menos, repensadas, melhoradas, tentar superar essas dificuldades. Se você for na literatura, você vai encontrar um monte de livro falando sobre qualidades, né, de professores. Artigos falando sobre isso. Acho que todo mundo critica de alguma forma em algum momento. Você faz pesquisa
olhando um professor, ela vai ter alguma crítica em relação a isso. A gente faz isso como aluno, a gente faz isso como pesquisador, a gente faz isso como professor também, né? E aí tem uma coisa interessante, que é o novo professor, ele precisa ser comprometido, ele precisa ser preparado, organizado, tolerante, aberto a perguntas, contador de histórias, inovador, entusiasta de novas tecnologias, mais social, um geek conectado, um excelente professor. Tá? Então vai se colocando essas características, né? E aí como é que eu posso ser como professor tudo isso? Como é que eu consigo fazer tudo isso? Uma carga aí pesadíssima sobre a profissão. E até se pergunta, quanto tempo eu levo para isso? Eu diria no mínimo 10 anos de formação inicial, mas isso não é o ideal, é a realidade. A realidade exige no máximo 4 anos, estourando 4 anos de formação, com carga horária de 2.800 a 3.000, 4.000 horas. Só para você ter uma ideia, um médico em geral formado 10.000 horas, 11.000 horas de formação para se tornar médico, né? Professor, 3.000 horas na média. Poxa vida, existe uma diferença aí muito grande. A gente tem que repensar como a gente pode melhorar isso. Para desenvolver, e aqui não vou demorar muito, é só para ter uma ideia, existem a ideia do saber docente, como esses autores e autoras aqui falando, tá? Existem um conjunto de saberes que o professor precisa desenvolver para executar bem o seu trabalho, tá? Seja lá no conteúdo pedagógico, curricular, objetivos, finalidades, valores educativos, filosóficos, seja, como diz o Tardy, formação profissional, disciplinar curricular experiencial, disciplinar curricular, ciência da educação, tradição pedagógica, experiencial, da ação pedagógica do Gautier, da Pimenta, de conhecimento, pedagógico, experiência, do Nova, conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe, compromisso social. Você tem todos esses conjuntos aí. Eles meio que se repetem um no outro, algum é mais específico do que o outro, para você ter uma ideia de como existe um conjunto de saberes que devem ser desenvolvidos, né, por todo profissional, juntando com todas aquelas características que nós temos lá atrás. Como a realidade atual, a implantação da BNCC, né, ela vai impactar diretamente na formação docente. As universidades começam a repensar sobre isso, concordando ou não, aí está a BNCC, e ela vai trazer algumas exigências, como os parâmetros também trouxeram, mas a própria mudança de mundo também está trazendo. Tem um vídeo meu aqui sobre BNCC, se você quiser assistir é só dar uma busca aqui no canal, tá? E aí você pode ter um pouco a percepção do que, de algumas reflexões sobre isso. Aí vamos para nossa parte final aqui da aula, tá ok? Só para ter um conjunto aqui de ideias, nós temos 50 milhões de pessoas, né, o censo de 2013, matriculadas na educação básica. Professor de física ou professor licenciado em disciplina específica vai estar trabalhando aqui com fundamental e médio, né? Professor licenciado em pedagogia no infantil fundamental 1, a gente chama, certo? Ou infantil ou fundamental 1. Então, uma pergunta que se coloca: existe uma solução possível para esta imensa massa de indivíduos? Nós temos aí 30 milhões de almas individualmente com seus problemas e situações, dificuldades, possibilidades, potencialidades, para dentro de um sistema de massa. Como é que eu posso construir uma escola que respeite os interesses e potencialidades individuais? Como é que eu, professor, consigo atuar em sala de aula para que eu consiga estabelecer desenvolvimentos individuais? E aí tem um problema muito grande, porque uma situação muito comum é um professor do ensino médio, por exemplo, fundamental, de licenciaturas específicas aí, ter 20 turmas com 30 pessoas, 600 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas por ano. Então imagina um professor dar conta de conhecer bem 800 pessoas. Eu já tive aí, em algum momento também na minha vida, pelo menos umas 300 pessoas, ao mesmo porque eu trabalhava em 2 locais diferentes. Eu era professor e bancário. E aí, quando a parte de ser professor, eu tinha que lidar com 300, 400 pessoas, o que foi uma experiência bem complicada, no sentido de não dá para eu individualizar
o conhecimento, né? Isso é um problema muito importante para a escola e a própria escola também, como é que ela lida com isso. E aí vamos começar a falar um pouco aí a partir desse desafio aí, por exemplo, com a questão dos nativos digitais. Como é que eu devo me adaptar aos nativos digitais? Como é que eu devo me modernizar? Fazer que nem a professora aí, colocar uma tela e numa TV, então agora vocês ir lá atrás, lá o sujeito, predicado, sintaxe, assim vai. É isso que é modernidade? Como é que a gente vai se adaptar a isso? Como é que eu vou utilizar? Como é que eu vou ter um aluno que ele tem uma gama de informações gigantescas? Vocês podem pesquisar facilmente na internet muita coisa ou tudo do que eu falarei na sala de aula, até mais do que eu falarei, evidentemente, na sala de aula, sem precisar se deslocar ali com o seu próprio celular. E aí eu vou dar um caso aqui interessante, que é um aparecimento, né, de uma coisa que até então se julgava vencida, que seria a teoria da Terra plana. Apareceu até em vídeos aí de youtubers famosos, existem comunidades e tudo mais. E como se desenvolveu bastante uma comunidade, e até que me digam que não, acreditam e defendem que a Terra é plana. Eu já vi de doutores formados, né, em áreas científicas defendendo isso, há um monte de gente aí interessada, desenvolvendo sites e teorias e várias coisas. Então, se acreditava, por exemplo, que todo mundo aceitava que a Terra era redonda, e a gravitação universal de Newton e o modelo de Newton é ensinado isso na escola. E nós temos um conjunto de pessoas, fora da escola, evidentemente, que acreditam numa Terra plana, e tem até modelos sobre isso. E está na internet, e tem vídeos, e tem demonstrações em vídeos, não sei o que, tá. Tem um monte de coisa aí, com um monte de argumento. Então, como é que um professor ele pode trabalhar com esses conhecimentos, tendo que chegam pessoas com essa concepção de terra plana? Aí tem muita gente que vai, que ridículo. Não necessariamente. Estou dando um exemplo aqui da Terra plana, mas como um cético, existem bons motivos para acreditar na Terra plana, sim. E existem bons motivos para acreditar na Terra redonda. Eu sempre gosto de colocar o seguinte: olha, você já saiu da Terra e comprovou que a Terra realmente é redonda? Você deu uma viagem, foi lá na Lua e olhou, olha, a Terra é redonda e é azul, né? Ou você apenas acredita num monte de gente e de livro e de televisão que te passou essa informação? Então, no mínimo, pode-se plantar uma dúvida sobre isso. E a escola tem que trabalhar com isso, porque teve gente que teve essa dúvida e se decidiu pela Terra plana, por vários motivos. E teve gente que não. Aqui, olha, a escola ela tem aqui esse ensino, Terra redonda. Então eu gosto de colocar muito esse exemplo, porque parecia uma coisa superada, mas com o advento das redes sociais trouxe essas e muitas outras discussões que a gente precisa ter um olhar, né, sobre isso, e é só um exemplo dos inúmeros que a internet, as redes sociais trazem, né, nos trazem de reflexão e também de ação mesmo de professor. Outra, por exemplo, é a questão que tudo que o professor vai falar naquela sala, será que alguém no YouTube, que é a plataforma mais conhecida, não já falou melhor, não teve uma aula mais interessante? É claro que existem professores no YouTube que pegam o quadro, e eu mesmo faço isso em algumas coisas que eu tenho, canal de matemática, e coloco lá umas equações e resolvo. Mas existem também canais, né, que mostram fenômenos, que mostram conhecimentos com muita animação, com a riqueza de detalhes muito grande. Então, e aí? O que seria mais interessante? Pegar e passar aquele vídeo, ou pedir para assistir aquele vídeo e trabalhar em sala de aula outra coisa, ou eu mesmo gravar um vídeo e passar para eles e eles virem? Então, tá aí a coisa. E é interessante porque também nos coloca o seguinte: ora, se tudo que eu vou falar está sendo falado melhor num vídeo, e o aluno pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser em casa e repetir, que nem você está assistindo meu vídeo agora, para que precisa de um professor? Qual vai ser o papel do professor? Isso nos coloca diante de uma situação aí que cada vez mais o papel do professor vai ser questionado.
Ah, mas não pode acabar com o professor. Você conhece um apagador de poste? Você conhece uma máquina de datilografia e escolas de datilografia? Pois é, as profissões vão se remodelando, vão acabando. É claro que vão sendo criadas outras, mas sempre vamos precisar de professor. Pode ser, até concordo. Mas com o advento dessas plataformas, com o advento de plataformas de aprendizagem individualizada que coloca vídeo, exercício, e que o aluno, ao percorrer aquela trilha sozinho, só assistindo o vídeo, fazendo exercício, tendo alguém para pré-gravado a resposta do exercício, será que ele vai precisar de um professor? De tantos professores? De 13, 14 professores? Com essa questão da interdisciplinaridade, né? Será que precisa de um professor formado em física, em matemática, em química, em biologia, blá? Lembre-se que a nossa fala aqui é sobre os desafios que estão aí presentes e como a coisa vai acontecer. Será que um aplicativo não faz em segundos aquilo que eu quero ensinar para o aluno? Existe uma coisa que se critica muito, alguns pulam, alguns ensinam ainda, por exemplo, transformação de escalas, né, termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Será que eu preciso 3, 4, 5 aulas fazer exercício sobre isso, tendo que no aplicativo isso transforma rapidamente? O que eu quero ensinar quando eu ensino a transformar? Né? O que eu quero ensinar? Como eu vou ensinar? Aquelas perguntinhas lá que eu lancei. Né? O que fica depois que termina no ensino médio? Então, como é que a gente pode pensar isso? Né? Você tem diversos aplicativos diretamente relacionados à física e aplicativos que não são diretamente relacionados à física, mas que resolvem o problema do que eu precisaria aprender na escola. Então, fica aí a nossa dúvida, né? E aí o professor de física, ele terá que saber, além daqueles conhecimentos, eu vou colocar aqui na área de ciências, diversas tendências, diversas abordagens, diversas metodologias para dar conta. Então, ele tem que saber muita física, muita matemática, e tem que saber muita metodologia, e tem que saber como usar essa metodologia nesses conteúdos. E aí você tem aí, só para citar alguns, né? Ensino por investigação, atividades experimentais, divulgação científica, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, resolução de problemas, argumentação, tecnologia da informação e comunicação, filosofia e história da ciência e um monte de coisa para aprender. Como lidar com isso? É por isso que eu falei, a gente precisaria no mínimo 10 anos para sair bem. Calma que eu também não estou defendendo aqui que se transforme em 10 anos, mas que no mínimo um alerta para os professores que agora estão me vendo, saibam que existe um conjunto de conhecimentos não só daquela área do saber, mas como ensinar aquela área do saber, que é muito grande, que tem uma exigência muito grande. Eu até estava brincando com um colega que só para pegar um desses aí e saber usar bem, em todo o conjunto de conhecimentos do ensino médio, demoraria 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque você teria que passar por todo, testar, voltar, testar de novo. E isso realmente não é uma coisa simples, né? Eu mesmo lá, quando eu atuei lá no ensino médio, eu adotei a ensino através de temas. Então, eu fiz um material, usei na sala de aula com os alunos. O ano seguinte eu tentei melhorar, já estava um pouco mais habituado. Aí no terceiro ano que eu estava, aí eu já usei, já fui melhor. Quer dizer, eu fui melhorando ano a ano. E eu defendo muito isso. E é por isso que a gente tem que pensar sempre como professor que a nossa formação inicial é o pontapé e eu vou aprender a ser professor até o último dia da minha carreira, né? Se em algum momento eu fico com um domínio dos conteúdos científicos necessários para o dia a dia, mas o conhecimento sobre como ensinar e me adaptar a diversas realidades, sempre eu vou precisar aprender ou aplicar. A não ser que você fique na mesma realidade, com o mesmo conteúdo, a vida toda. E mesmo nessa situação eu acredito que precisa ter algumas variações, tá? Então a gente precisa pensar bem sobre isso, tá? Então como é que eu transformo aquilo que eu falei lá? Vamos explicar a natureza em modelos científicos que explicam a natureza, e como é que eu ensino isto para os alunos, e como é que eu garanto de alguma forma, como é que eu consigo de alguma forma com que eles aprendam sobre isso, tá? Como é que
chega e isso é uma dúvida. Para encerrar, ficam mais ideias. Cada pergunta dessa, se você vai responder, vai para um sentido muito distinto, né? E fica esses desafios, é para formar, informar, o que ensinar, fazer passar, é para tomar decisões, se tornar cidadão, é para o quê? Qual é o sentido da escola? Qual é a função da escola? Qual é a função e o sentido do professor? Então, todas essas dúvidas estão aí presentes, vão fazer parte do nosso dia a dia. Existem muitas outras coisas para pensar, mas esse foi o foco que eu dei e eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se gostou, por favor, o YouTube precisa disso, né? Dá um like, assina aqui o canal, transmite para outros colegas, compartilha, comenta qualquer dúvida, comenta qualquer reflexão, coloca aqui nos comentários que eu leio e quando posso eu respondo. Então agradeço ter ficado até o fim. Até a próxima. Até mais.